No Saber Direito desta semana, o professor Pedro Abiessabe traz um curso sobre direito ambiental. Além de abordar a teoria geral e os princípios durante as 5 aulas, você vai entender como estão posicionadas as questões ambientais na Constituição Federal. Também vai conhecer a Política Nacional do Meio Ambiente, saber o que é a responsabilidade ambiental e entender a litigância climática. Olá, meus amigos, olá, minhas amigas. Professor Pedro Abiessabe, de Direito Ambiental, retornando aqui na nossa terceira aula do Saber Direito da TV Justiça. Sempre uma honra e um privilégio estar com vocês. E nessa aula nós vamos falar, talvez, da lei mais importante do nosso ordenamento jurídico sobre direito ambiental, a Lei de Política Nacional do Meio Ambiente, Lei 6938 de 1981. É uma lei de importância central. Todo o estudo nosso do direito ambiental, abaixo da Constituição, deve partir através dela, que possui princípios importantíssimos e diretrizes que vão orientar a interpretação das demais leis desse importante ramo do nosso direito. E nós vamos começar falando rapidamente de uma parte histórica que é necessária. A Lei de Política Nacional do Meio Ambiente, ela é extremamente inovadora. É uma lei de 1981, como dissemos, e é uma lei que trouxe grandes alterações no nosso direito. Basta ver que nós não tínhamos uma lei de caráter ambiental, uma lei específica. Nós tínhamos inúmeras normas jurídicas que tratavam de forma indireta de meio ambiente. Tratavam, às vezes, sobre aspectos setoriais, como poluição industrial, como zoneamento, mas nós não tínhamos uma lei geral de direito ambiental, como a 6938 de 81 se tornou. Então, é uma lei que dá início ao microsistema de direito ambiental no Brasil. Lembre-se que a Constituição de 88, a primeira a mencionar o meio ambiente, só viria em 1988, 7 anos depois, não é mesmo? E em 81 ainda não tínhamos na Constituição a previsão de um direito ao meio ambiente. A Lei de Política Nacional vem inovar e muito com algumas disposições que nós vamos examinar agora. Em primeiro lugar, nós precisamos dizer que ela vem alinhada ao direito internacional. A Declaração de Estocolmo de 1972, que é um marco no direito ambiental internacional, trouxe inúmeras regras que acabaram sendo incorporadas pela nossa Lei de Política Nacional, como, por exemplo, a compatibilização entre desenvolvimento e preservação da natureza. Também é uma lei que vem em sintonia com as constituições portuguesa e espanhola, que em 78 e 76 já tinham previsto o meio ambiente em normas, nessa estatura constitucional. É a primeira lei que trata da dignidade humana. Vejam só, nós estudamos tanto a dignidade humana no direito constitucional, por conta da nossa Lei Maior de 88. Mas em 81, a Lei de Política Nacional do Meio Ambiente já previa a dignidade humana como um dos objetivos da preservação ambiental. Desse modo, não é possível nós enxergarmos a proteção da dignidade humana sem enxergarmos a proteção de um direito ambiental, de um meio ambiente ecologicamente equilibrado. Também temos na Lei de Política Nacional do Meio Ambiente a previsão dos recursos ambientais, do bem ambiental, como um interesse público primário. Nós já recordamos isso. O interesse público primário é aquele que é o interesse verdadeiro da sociedade, é o interesse da coletividade difusa. Não se confunde com o interesse público secundário, aquele que é o interesse estatal, interesse do governo. Então, o meio ambiente já era vinculado em 81 ao interesse público primário. Temos também um novo parâmetro na Lei de Política Nacional do Meio Ambiente, que é instalado no âmbito do direito ambiental e administrativo, um poder de polícia ambiental. A todos os entes políticos é atribuído um poder de polícia ambiental nas suas respectivas esferas. E esses poderes devem atuar
em busca não só da preservação do meio ambiente, mas em busca da melhoria da qualidade ambiental. Vejam só, a melhoria da qualidade ambiental. Dentre as inovações que a lei vai trazer, está a previsão de responsabilidade objetiva na seara da responsabilidade civil, responsabilidade objetiva ao causador do dano ambiental, ao poluidor. Responsabilidade objetiva, que nós vamos ver mais para frente, mas já podemos adiantar, é aquela que independe da comprovação de culpa ou dolo. Ou seja, não há que se falar em culpa ou dolo. A responsabilidade independe desses dois elementos, prestigiando assim a defesa do meio ambiente e fazendo com que o poluidor tenha que arcar com a recuperação pelo dano causado. Dentre as outras características, está a previsão de objetivos, princípios e instrumentos necessários à efetividade desse direito ao meio ambiente. Nós vamos ter objetivos, nós vamos ter diretrizes, né, e instrumentos para a consecução desse desiderato, que é a da preservação ambiental. Aliás, uma observação, para quem está estudando para provas e concursos, é de extrema importância a leitura dos artigos 1º a 9º, exatamente, os artigos 1º a 9º, tanto para exame de ordem como para provas e concursos públicos, tem altíssima incidência nessas provas, né? Nós observamos os editais e as provas constantemente e o artigo 1º a 9º tem grande incidência em provas e concursos públicos. A Lei de Política Nacional do Meio Ambiente ainda inova, criando o Sistema Nacional do Meio Ambiente, o SISNAMA, e também o CONAMA, o Conselho Nacional do Meio Ambiente, que nós vamos estudar com mais calma logo em seguida. E dentre os instrumentos, né, que são criados, existem dois que verdadeiramente acabaram inovando bastante o direito brasileiro. O licenciamento ambiental com a consequente edição da licença ambiental. Vamos estudar tudo isso mais em detalhes à frente. Dentre essas características gerais ainda da lei, que a gente precisa pegar panoramicamente, né, e memorizar para os nossos estudos, está o esverdeamento do Ministério Público. O que é isso? O Ministério Público, todos conhecem atualmente, como uma instituição que é responsável, sim, pela ação penal pública, como está no artigo 129, inciso 1 da Constituição. Mas em 1981, será que a atuação do Ministério Público ia além da ação penal? Hoje todos nós temos observado a atuação do Ministério Público decisiva na esfera dos direitos difusos, proteção do meio ambiente, do consumidor, do idoso, da criança e do adolescente, do portador de necessidades especiais, na defesa do patrimônio público. Enfim, a atuação cível do Ministério Público hoje é muito extensa. Mas em 1981, como era essa atuação? Em 1981, o Ministério Público ainda estava muito focado nos interesses penais, na defesa da sociedade através da ação penal pública. E atuava, é claro, na esfera do direito de família, mas não atuava muito na esfera dos direitos difusos, na esfera coletiva, meta-individual. A Lei da Política Nacional do Meio Ambiente é extremamente inovadora, ao prever que o Ministério Público teria legitimidade para ajuizar a ação civil por reparação de danos ambientais. Isso está no artigo 14, parágrafo 1º da lei. Ora, foi uma verdadeira revolução. Por quê? Porque o Ministério Público ainda atuava muito na ação penal e aí estava prevista uma ação civil. Não é à toa que em 1988, quando o Constituinte prevê, no artigo 129, o rol de atribuições do Ministério Público, coloca no inciso 1 a ação penal, como já dissemos, como objetivo primeiro do Ministério Público, e no inciso 3, ao prever a defesa de direitos difusos e coletivos, ele coloca em primeiro lugar o patrimônio público e em segundo lugar a defesa do meio ambiente,
antes de todos os outros interesses, consumidor, idoso, portadores de necessidades especiais, enfim, antes de todos os outros interesses está o patrimônio público e o meio ambiente, mostrando a preponderância desse assunto na pauta do Ministério Público. Com um detalhe, quando você vai ler lá o inciso 3 do artigo 129, você vai ver que o Ministério Público compete a defesa do patrimônio público, o meio ambiente e outros direitos e interesses que não estão nem nominados. Vejam a importância que o Constituinte deu para a atuação do Ministério Público na defesa do meio ambiente. Ainda com relação a essas características, nós temos que lembrar de uma lição muito valiosa de um grande doutrinador e também ministro do STJ, Antônio Hermann Benjamin. Ele vai dizer que a Lei 6938 de 81, a Política Nacional do Meio Ambiente, é considerada o início da fase holística do direito ambiental brasileiro. E o que seria essa fase holística? Aqui é importante porque isso, vez por outra, aparece em provas e concursos públicos e é muito importante para nós termos uma ideia da evolução do direito ambiental no Brasil. A doutrina, vamos citar aqui o ministro Antônio Hermann Benjamin, do STJ, cita como 3 fases a evolução do direito ambiental brasileiro. A primeira fase seria a fase individualista. Nessa fase, na verdade, não existe uma proteção do meio ambiente. Existem normas que protegem outros interesses e, reflexamente, indiretamente, acabam protegendo o meio ambiente. Vocês querem um exemplo muito fácil de visualizar essa fase? O artigo 38 da Lei de Contravenções Penais. A nossa Lei de Contravenções Penais tem uma contravenção no artigo 38 que tipifica a conduta de emitir fumaça causando incômodo. Ora, não se está tipificando como contravenção, como infração penal, a conduta de poluir o ar, mas sim de emitir fumaça de modo a causar incômodo a alguém. Vejam só que interessante. O que se tutela, nesse caso, é o interesse individual de alguém que está incomodado com a fumaça. Se o seu vizinho coloca fogo no lixo, uma coisa que infelizmente acontece muito pelo Brasil, e essa fumaça lhe incomoda, tipificaria a contravenção do artigo 38 da Lei de Contravenções Penais. Percebam, o meio ambiente não é a preocupação é o interesse individual. E qual seria a segunda fase da evolução do direito ambiental brasileiro? A segunda fase seria a chamada fase fragmentária. Nessa fase, já existe uma preocupação com a proteção do meio ambiente, mas ela existe de forma assistemática, fragmentária, como o nome diz. Ou seja, nós não temos um corpo normativo unificado de proteção do meio ambiente. Nós temos algumas leis que vão proteger o meio ambiente, mas de forma esparsa. São várias leis que começaram a ser editadas na década de 1930 e continuaram até a década de mais ou menos 60, 70, antes da Lei 6938 de 81. A exemplo do Código de Caça, Código de Águas, Código de Minas. O que se prestigia nesses diplomas é o interesse público secundário, o interesse estatal. Ora, eu vou proteger as minas porque o subsolo é patrimônio público. Eu vou proteger as águas porque as águas são um bem público, mas público aqui não no sentido difuso, público na esfera da tutela estatal. Estou protegendo o Estado, o interesse do Estado. Não estou pensando ainda em equilíbrio ambiental de uma forma ampla, abrangente. Isso é o que a fase holística iria superar. Com a Lei 6938 de 1981, a Lei de Política Nacional do Meio Ambiente, inicia-se a fase holística. E o que significa holístico? Que é abrangente, que compreende todos os aspectos de uma determinada realidade. E é o que acontece. Está se prestigiando aqui o equilíbrio ambiental, a dignidade da pessoa humana através da qualidade ambiental, uma expressão muito importante na Lei de Política Nacional do Meio Ambiente, qualidade
ambiental. Eu estou pensando em qualidade, estou pensando em equilíbrio, pensando também em compatibilizar desenvolvimento econômico com qualidade ambiental. Então, quando nós falamos de uma fase holística, estamos falando que agora o meio ambiente é protegido por inteiro, de forma sistêmica. Esse é um resumo da ideia do ministro e doutrinador Antônio Hermann Benjamin. E qual é o objetivo central da Lei de Política Nacional do Meio Ambiente? Vocês vão ver os objetivos no artigo 2º. Vocês vão ver preservação, melhoria, recuperação da qualidade ambiental propícia à vida e visando a segurança nacional e proteção da dignidade da pessoa humana. Vejam só então como está aqui: preservação, melhoria, recuperação da qualidade ambiental propícia à vida. Eu vou preservar e eu vou também melhorar. Eu tenho um dever de melhorar. Ela parte do pressuposto, vejam só, que já existe alguma coisa que está degradada. Já está degradada, eu preciso recuperar isso. Em 81, o legislador fala claramente: eu tenho que preservar o que está intacto, mas o que não está intacto eu tenho que melhorar através da recuperação. E no artigo 4º, o inciso 1º, naquele longo rol de incisos, tudo poderia ser resumido no artigo 1º. Abram aí o vade-mecum de vocês. Inciso 1, compatibilização do desenvolvimento econômico-social com a preservação da qualidade do meio ambiente e do equilíbrio ecológico. Aqui nós temos um inciso muito didático. Em primeiro lugar, porque ele acaba abrangendo todos os outros. Se você ler todo o extenso rol de incisos do artigo 4º, vocês vão ver que o inciso 1º acaba abrangendo tudo, ainda que de forma mais genérica. Mas vocês vão ver o chamado tripé da sustentabilidade. Anote aí, o que é o tripé da sustentabilidade? O desenvolvimento sustentável, que nós já conversamos, é aquele que atende às necessidades das presentes gerações sem que se comprometa, sem que se coloque em risco os interesses das futuras gerações. O desenvolvimento sustentável, ele se alicerça em 3 bases, chamado tripé da sustentabilidade: aspecto econômico, aspecto social e aspecto ecológico. São os 3 aspectos que devem ser levados em consideração. Eu preciso olhar o lado econômico, preciso olhar o lado social e preciso olhar o lado ecológico. Se um desses aspectos não estiver sendo levado em conta, alguma coisa está errada para a sustentabilidade. A sustentabilidade, ela lida com equilíbrio entre esses interesses. Através do respeito a esses 3 interesses, é que nós teremos um desenvolvimento sustentável e equilibrado. E os conceitos jurídicos? Agora vamos prestar atenção, porque a lei traz conceitos jurídicos no artigo 3º. Tenho certeza que você está acompanhando aí com a legislação. O estudante de direito e o profissional da área jurídica precisam sempre estar com a lei nas mãos, não é mesmo? No artigo 3º, nós vamos começar com um conceito de meio ambiente que está no inciso 1. Vejam só, meio ambiente é o conjunto de leis, influências, condições e interações de ordem física, química e biológica que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas. Ora, esse conceito é extremamente amplo e a ideia é exatamente essa, que tudo é meio ambiente. Tudo o que nos envolve, tudo o que nos rodeia é meio ambiente. O conceito de todas as leis de ordem química, física e biológica, tudo o que está nos envolvendo. Agora, percebam uma coisa, esse conceito nós vamos explicar daqui a pouco. Ele está muito focado na natureza, no que nos rodeia como elemento natural. Prestem atenção, daqui a pouco nós vamos ver uma distinção de meio ambiente, que existem outras facetas do meio ambiente, como por exemplo o meio ambiente cultural. Outro conceito muito importante, ligado ao inciso 1, é o do inciso 5, o conceito de recursos ambientais. Vejam só, a atmosfera, as águas interiores, superficiais e subterrâneas, os estuários, o mar territorial, o solo, o subsolo, os elementos da biosfera, a fauna e a flora. O legislador,
elencou como recursos ambientais os recursos ambientais da natureza, os recursos naturais. Fiquem atentos porque nós vamos ver uma distinção entre meio ambiente natural e cultural. Por que eu digo isso? Porque, seguindo a evolução legislativa, na Lei de Política Nacional de Educação Ambiental, a Lei 9795 de 1999, o legislador, ao falar da educação ambiental, trouxe um conceito de meio ambiente um pouco mais amplo. Vejam só, ele fala da concepção do meio ambiente em sua totalidade, considerando a interdependência entre o meio natural, o socioeconômico e o cultural, sob o enfoque da sustentabilidade. O legislador, na Lei 9795 de 99, inseriu o elemento cultural, tornando mais ampla a noção de meio ambiente. Isso é muito importante. Eu vou aproveitar agora, então, para falar dos diversos tipos de meio ambiente. Entendam o seguinte, nós temos a noção de meio ambiente, e isso é muito comum, como a natureza, os mares, as montanhas, as florestas, o subsolo, não é mesmo? Essa é a noção mais frequente de meio ambiente. Isso é meio ambiente sim, mas para fins didáticos, para fins de estudo do direito ambiental, isso é claro que vai cair na sua prova, isso é claro que está no nosso dia a dia da prática do direito ambiental, isso vai nos mostrar que o meio ambiente é sim o natural, mas existem outras facetas, outras dimensões do meio ambiente. Atualmente a doutrina tradicional divide em quatro tipos de meio ambiente, mas a doutrina já vem avançando e já existem autores falando numa quinta dimensão, num quinto tipo de meio ambiente. O primeiro meio ambiente seria o meio ambiente natural. Sim, a natureza, o que é dado, o que não é construído por nós, o que é dado, o meio ambiente natural, a flora, a fauna, o subsolo, os oceanos, esse é o meio ambiente natural, tipicamente descrito aqui no artigo 3º, inciso 1, da Lei de Política Nacional do Meio Ambiente e muitas vezes referido como o artigo 225 caput da Constituição. Mas existe um segundo tipo de meio ambiente colocado pela doutrina. É o meio ambiente urbano, as nossas cidades. É aquele previsto no artigo 182 da Constituição e também previsto na legislação infraconstitucional. Tenho certeza que todos vocês conhecem o Estatuto da Cidade. Esse é o meio ambiente urbano, as cidades que abrigam boa parte da população do planeta e vem abrigando cada vez mais. Além do meio ambiente natural e do meio ambiente urbano, existe também o meio ambiente cultural, chamado de patrimônio cultural. É aquele bem descrito no artigo 216 da Constituição e também protegido pelo artigo 215 da Constituição, especialmente o parágrafo 1º. São todas as formas de manifestação cultural dos diferentes elementos formadores da sociedade brasileira, ou seja, a sociodiversidade, a interculturalidade, as diversas formas de pensar, de fazer, de viver. O patrimônio cultural é formado pela cultura e cultura, de um modo bem simples. É tudo aquilo criado pelo ser humano e que a sociedade atribui algum tipo de valor. Esse é o meio ambiente cultural, a terceira faceta do meio ambiente. Em quarto lugar, nós temos o meio ambiente do trabalho, previsto no artigo 200 da Constituição Federal. É composto pelas relações de trabalho, o bem-estar do trabalhador, a saúde física, psíquica do trabalhador. Então, se um ambiente de trabalho é adequado, é saudável, se as normas sanitárias estão sendo bem cumpridas, se não existe assédio moral, enfim, se aquele meio ambiente é saudável, meio ambiente do trabalho, a quarta faceta. E existe mais uma colocada pela doutrina, pela doutrina vanguardista, que seria o patrimônio genético. O patrimônio genético seria, para essa parte da doutrina, um desmembramento do meio ambiente natural. Sim, é aquele previsto no artigo 225, parágrafo 1º, inciso 2 da Constituição. O
patrimônio genético é a riqueza genética decorrente da biodiversidade, uma riqueza de valor incomensurável, abrigada pela genética de todas as espécies vivas do planeta. É através da defesa do patrimônio genético que luta-se, por exemplo, contra a extinção de espécies. Ora, não podemos perder a riqueza genética que a biodiversidade nos proporciona. Então, esses são os 5 tipos de meio ambiente. Nós estamos fazendo esse parêntese para que você perceba que o conceito que está no artigo 3º da Lei de Política Nacional do Meio Ambiente, ele é válido sim, mas com a evolução do direito ambiental, ele precisa sofrer uma nova leitura, uma leitura à luz da própria Constituição de 88. E continuando com os conceitos jurídicos, nós vamos agora falar de 2 conceitos muito importantes e que vão trazer reflexos na área da responsabilidade ambiental. Nós estamos falando dos conceitos de degradação e de poluição. A degradação está prevista no inciso 2 e ela é, abre aspas, a alteração adversa das características do meio ambiente. Vejam só, um conceito bem simples, a alteração adversa das características do meio ambiente. Anote aí, essa alteração não precisa ser causada pelo ser humano. É qualquer alteração adversa do meio ambiente. Então, por exemplo, se houve um tsunami e a vegetação do litoral foi destruída, isso é degradação ambiental. Se um raio caiu numa determinada área de vegetação e isso iniciou um incêndio, também é um tipo de degradação. Tudo isso é degradação. Mas a lei evolui. A lei evolui trazendo no próximo inciso um elemento novo, o de poluição. E a poluição no inciso 3 está descrita como a degradação da qualidade ambiental, até aí a mesma coisa, resultante de atividades, grife-se atividades aí no seu vade-mecum, atividades, porque quem pratica atividade é o ser humano, a natureza não pratica atividades. Então, a degradação do meio ambiente resultante de atividades que direta ou indiretamente causem alguma das circunstâncias descritas nas alíneas do inciso. Tá? Então, nós temos degradação causada por atividade que acarrete uma das consequências previstas nas alíneas. Vamos ver o que as alíneas dizem? A linha A, prejudiquem a saúde, a segurança e o bem-estar da população. B, criem condições adversas às atividades sociais e econômicas. C, afetem desfavoravelmente a biota. D, afetem as condições estéticas ou sanitárias do meio ambiente. Ou E, lancem matérias ou energia em desacordo com padrões ambientais estabelecidos. Então percebam, aqui nós temos uma degradação qualificada. Por quê? Porque ela é de atividade, ou seja, ela é causada pelo ser humano e ela deve acarretar alguma das consequências previstas nas alíneas. Aí nós temos a poluição, tá? É uma espécie de degradação. Tá? E continuando com os conceitos, nós vamos ver agora o conceito de poluidor, no inciso 4. O poluidor é a pessoa física ou jurídica de direito público ou privado, ou seja, os entes públicos também podem ser poluidores, responsável direta ou indiretamente por atividade causadora de degradação ambiental. Vejam, meus amigos, minhas amigas, prestem atenção que nós vamos trabalhar com esse conceito agora. Na poluição, nós temos o primeiro elemento, entes públicos ou privados podem ser poluidores, como está dizendo aqui. Tá? Prestem atenção porque o examinador de provas e concursos adora trabalhar com esses conceitos, tá? Muitas vezes confundindo os candidatos. Entes públicos ou privados podem ser poluidores, ou seja, o Estado pode ser poluidor. Perfeito? Temos também outro elemento interessante, que causem direta ou indiretamente. O que significa esse direto ou indiretamente? Que nós vamos ter o poluidor direto e o poluidor indireto. Poluidor direto é aquele que efetivamente polui, que causa a degradação ambiental. E o indireto é aquele que concorre
para que seja causada a degradação. Tá? Isso é muito importante, como nós vamos ver um pouquinho mais para frente. Por quê? Porque ambos podem ser responsabilizados, inclusive o poluidor indireto, aquele que eventualmente, por omissão, aquele que eventualmente, por uma colaboração, acaba acarretando a degradação. E o último elemento que é importante é que a lei fala que o poluidor é aquele responsável por atividade causadora de degradação ambiental. Cuidado com essa pegadinha. Poluidor, causador de degradação ambiental. O legislador não falou poluidor, causador de poluição. Cuidado com isso. E, por fim, eu queria terminar agora esse pequeno tópico aqui, falando de um julgado muito importante do STJ, relatado também pelo ministro Antônio Herman Benjamin. Esse julgado é o recurso especial 1.071.741. Vou dizer de novo, 1.071.741. Esse recurso especial vai analisar a figura do poluidor indireto. E vejam só, ele diz, para fim de apuração do nexo de causalidade do dano urbanístico ou ambiental e de eventual solidariedade passiva, ou seja, quais seriam os responsáveis solidários por esse dano, equiparam-se, prestem atenção, equiparam-se quem faz, quem não faz quando deveria fazer, quem não se importa que façam, quem cala quando lhe cabe denunciar, quem financia para que façam e quem se beneficia quando outros fazem. Perceberam isso? Ou seja, aquele que não faz quando deveria fazer, aquele que cala quando lhe caberia denunciar, por exemplo, também são responsáveis. Vão ser os poluidores indiretos. O que esse julgado do STJ fez aqui foi exemplificar formas de poluição indireta, ou seja, formas de colaboração para a poluição, para a degradação, melhor dizendo, causadas pelos poluidores indiretos. E agora vamos mudar um pouco de assunto, saindo desses conceitos jurídicos, e vamos para duas criações importantíssimas da Lei 6938. O SISNAMA, o Sistema Nacional de Meio Ambiente, ou seja, uma grande articulação interinstitucional dos órgãos de Estado para proteção do meio ambiente. E o CONAMA, o Conselho Nacional de Meio Ambiente, um órgão de caráter deliberativo e consultivo integrante do SISNAMA. O SISNAMA é composto por 6 esferas. Tá? A primeira é o órgão superior, chamado órgão superior. Tudo isso está no artigo 6º da Lei 6938. O órgão superior é o Conselho de Governo, responsável por assessorar o presidente da República na tomada de decisões relativas à política ambiental. O segundo órgão é o órgão consultivo e deliberativo. É o CONAMA, o Conselho Nacional do Meio Ambiente, que nós vamos ver um pouco mais detalhadamente num tópico separado, porque ele é muito importante. Em terceiro lugar, o órgão central, que a lei chama de Secretaria de Meio Ambiente. É que na época, em 1981, ainda não tinha status de ministério. Hoje é o Ministério do Meio Ambiente. Esse é o órgão central, responsável pela formulação das políticas públicas ambientais. Abaixo do órgão central, nós vamos ter os órgãos executores. Os órgãos executores são o IBAMA e o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o ICMBio. IBAMA e ICMBio, que são duas autarquias responsáveis pela execução da política pública ambiental a nível federal. E nós vamos ter um tópico em separado para estudá-los diante da importância desses dois órgãos. Abaixo do órgão executor, nós vamos ter os órgãos seccionais. Seccionais, escreva aí no lado do seu vade-mecum, estaduais. Os órgãos seccionais são os órgãos estaduais e, é claro, os distritais, lembrando do Distrito Federal, que vão executar as ações ambientais, a política pública ambiental, no nível dos estados e do Distrito Federal. E, por último, os órgãos locais, os órgãos municipais, tudo conforme está no artigo 6º da lei.
E o CONAMA, meus amigos, minhas amigas? O que é o CONAMA? O CONAMA é um órgão de caráter deliberativo e consultivo, como nós já falamos, que está regulamentado no artigo 8º da lei. E o CONAMA traz umas peculiaridades que causam uma certa polêmica doutrinária e até jurisprudencial. Porque o CONAMA acaba se inserindo num contexto de deslegalização. Vocês já devem ter estudado isso no direito administrativo. No contexto da deslegalização, órgãos que não são legislativos acabam editando normas de caráter técnico que acabam complementando as leis em sentido estrito. E é justamente o que o CONAMA acaba fazendo. O CONAMA edita resoluções. Essas resoluções vêm em atendimento ao comando previsto na Constituição de editar padrões de qualidade ambiental. Vocês se lembram do princípio do limite ou do controle que nós estudamos na primeira aula? Pois é, no atendimento desse mandamento constitucional previsto no artigo 225, parágrafo 1º, o poder público deve editar limites, fixar padrões de qualidade ambiental. E o CONAMA vai fazer isso. Tá? O CONAMA é um órgão colegiado. Tá? E é importante, esse colegiado sofreu uma alteração. Sofreu uma alteração reduzindo bastante, de 96 para 26 membros e retirando do colegiado os ministérios públicos estadual e federal. O CONAMA é um órgão que edita leis? Não. O CONAMA é um órgão deliberativo e consultivo, como diz a lei, que vai editar resoluções fixando os padrões de qualidade. Importante, essas resoluções não são atos legislativos passíveis, em tese, de controle concentrado de constitucionalidade. E o STF possuía jurisprudência a respeito, dizendo que não lhe cabia controlar constitucionalidade de resoluções do CONAMA, porque não eram atos legislativos dotados de abstração e generalidade para caracterizar esse controle. Mas essa jurisprudência do STF mudou recentemente, e isso é importante que você tenha em mente. Hoje o STF decidiu que a resolução do CONAMA pode ser, sim, objeto de controle concentrado de constitucionalidade, por ser, naquele caso concreto, dotada de generalidade e abstração suficientes. Mas atenção às pegadinhas. O STF, nesse julgado, que é a ação direta de inconstitucionalidade 5547, ADI 5547, ele disse o seguinte: neste caso, a resolução questionada, que é a resolução CONAMA 458, é dotada de abstração e generalidade, permitindo o controle. Cuidado com questões que eventualmente possam colocar o seguinte: o STF disse que toda e qualquer resolução do CONAMA é apta a ensejar controle de constitucionalidade por ser dotada de abstração e generalidade. Cuidado, uma assertiva dessa provavelmente está equivocada, não é mesmo? Porque ele não disse que toda e qualquer resolução do CONAMA é apta a esse controle de compatibilidade com a Constituição Federal. Ele disse que, naquele caso concreto, a Resolução 458 permitia esse controle. Então, muita atenção. O STF já admitiu o controle de constitucionalidade de resolução do CONAMA, mas jamais disse que isso pode acontecer em qualquer caso. Ele vai aferir isso caso a caso. Entenderam? E, para prosseguir aqui, vamos falar rapidamente do IBAMA, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Renováveis, e do ICMBio, o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. O IBAMA é uma autarquia vinculada ao Ministério do Meio Ambiente e seria o nosso principal órgão de defesa do meio ambiente no nível federal. Tá? Ele é responsável, em síntese, pelo poder de polícia ambiental, pelo licenciamento ambiental, ou seja, é ele que vai emitir a licença de empreendimentos potencialmente degradadores na esfera federal e também é responsável pela atuação supletiva e subsidiária. O que é atuação supletiva
ou subsidiária. Anotem aí, Lei Complementar 140 de 2011, uma lei de grande importância para os nossos estudos de direito ambiental. Lá está prevista que a atuação do poder de polícia do poder de polícia ambiental, é importante dizer, ela pode ser supletiva ou subsidiária. A supletiva é aquela que substitui o órgão detentor originalmente do poder de polícia. Vamos exemplificar? Vamos supor que um determinado empreendimento deve ser fiscalizado por um órgão estadual. Só que esse órgão estadual está se omitindo no dever de fiscalizá-lo. Aí pode acontecer a atuação supletiva. Como todos os entes da federação têm poder de polícia ambiental, lembrem-se do artigo 23 da Constituição que nós estudamos, o ente federal, no caso o IBAMA, pode atuar supletivamente, porque o ente estadual, como no exemplo, foi omisso. Essa atuação supletiva substitui a atuação do ente detentor do poder de polícia original. E a atuação subsidiária? A atuação subsidiária é aquela que ocorre para auxiliar o órgão detentor de poder de polícia, por solicitação desse. Vamos supor que, nesse exemplo que eu dei, que o Estado tenha que licenciar um empreendimento muito complexo, um empreendimento de grande porte, que excede as possibilidades fáticas de fiscalização. Faltam, às vezes, recursos para fiscalizar, servidores qualificados. Nesse caso, o Estado ou o município poderia solicitar a outro ente a atuação subsidiária, a atuação que vai atuar em conjunto, auxiliando o ente detentor originalmente do poder de polícia ambiental. Estas duas formas de atuação complementar do IBAMA, a supletiva, em que ele substitui o ente, possivelmente por omissão, e a subsidiária, em que ele auxilia o outro ente detentor do poder de polícia ambiental. Quem quer se aprofundar nisso, vá na Lei Complementar 140 de 2011, vai ler os artigos 2º, incisos 2, 3 e também os artigos 15 e 16. E para nós darmos um julgado muito importante, e ele causa muita perplexidade em quem não está acostumado com o direito ambiental, anotem aí, STJ Recurso Especial 132-6138. 132-6138. Nesse julgado, o STJ fixa duas questões muito importantes que quem está ainda iniciando os estudos do direito ambiental pode se confundir, então fiquem atentos. Nesse julgado ele vai falar do poder de polícia ambiental e o STJ diz o seguinte: 1. Não há que se falar em competência exclusiva de um ente da federação para promover medidas protetivas. Por quê? Alguém sofreu uma autuação do IBAMA e questionou, olha, por que o IBAMA está me autuando? A competência aqui é de outro ente, estadual, municipal, agora não interessa. O IBAMA não devia me autuar, é isso que o degradador ambiental alegou. O STJ disse não há competência exclusiva de um ente da federação para medidas protetivas. Isso é óbvio, está no artigo 23 da Constituição. Todos podem atuar. E o STJ vai mais além. A dominialidade da área em que o dano ou risco de dano se manifesta é apenas um dos critérios definidores de legitimidade para agir do Parquê Federal. Espera um pouquinho, professor. Parquê Federal? É Ministério Público Federal? Exatamente, meus amigos. Existem duas questões tratadas nesse julgado. Uma, o IBAMA pode atuar em casos que não são de sua competência. Já vimos, é a atuação supletiva. Então, mesmo que uma atividade devesse ser fiscalizada pelo órgão estadual, o IBAMA pode fiscalizá-la também. E segundo, o Ministério Público Federal pode entrar com a ação, nesse caso, para que o degradador repare o dano ambiental. A dominialidade do bem, disse o STJ, ou seja, a propriedade do bem, é apenas um dos critérios definidores da legitimidade de agir do Ministério Público Federal.
Ou seja, muitas pessoas acabam relacionando se a propriedade do bem é da União, a legitimidade é do Ministério Público Federal. Mas se a propriedade é particular, não há essa legitimidade, isso está equivocado. A dominialidade do bem é apenas um dos critérios. E saindo do IBAMA, indo para o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, ele é, por excelência, o órgão executor do CISNAMA responsável pela gestão das unidades de conservação federais. As unidades de conservação que são previstas na Lei 9985 de 2000, famosa Lei do Sistema Nacional de Unidades de Conservação, o SNUC. O ICMBio é, por excelência, o órgão gestor dessas unidades e também exerce o poder de polícia ambiental nessas áreas. Mas agora uma observação importante. O IBAMA também tem poder de polícia nas unidades de conservação federais. Ele tem poder de polícia supletivo. Então, atenção a pegadinhas. Nas unidades de conservação federais, o ICMBio vai praticar a gestão e o poder de polícia, sem excluir o poder de polícia supletivo do IBAMA. E atenção a mais um elemento que pode causar muitas vezes confusão. O ICMBio não é o órgão licenciador, não é ele que emite licenciamento ambiental para empreendimentos localizados em unidades de conservação federais. O IBAMA continua sendo sempre o licenciador. A função do ICMBio, nesse caso, será de ser ouvido e opinar, mas o licenciador é o IBAMA, mesmo nas unidades de conservação federais. Cuidado com pegadinhas. E, para nós terminarmos esse tema, aqui não poderíamos deixar de falar do licenciamento ambiental, criação da Lei 69388 de 81 e está no artigo 10. O que é o licenciamento ambiental? É o procedimento administrativo que vai tramitar pelo órgão ambiental competente, que vai analisar as atividades potencialmente degradadoras para, ao final, emitir licença ou não, autorizando o funcionamento dessas atividades. Trata-se de poder de polícia ambiental em favor da sociedade, cumprindo o mandamento constitucional do artigo 225. Vejam só uma coisa importante. O licenciamento, ele tem seu conceito no artigo 140 da lei, no artigo 2º da Lei Complementar 140 de 2011. Vamos a ele. O procedimento administrativo destinado a licenciar atividades ou empreendimentos, utilizadores de recursos ambientais, efetiva ou potencialmente poluidores, ou capazes, sob qualquer forma, de causar degradação ambiental. Cuidado com a redação da lei. Não são potencialmente causadores de poluição ambiental, são potencialmente causadores de degradação ambiental. E o licenciamento vai culminar, ao final, com a licença ambiental. Não confundam licenciamento, que é o procedimento, com a licença ambiental, que é o ato administrativo editado ao final do procedimento. Agora, cuidado a uma particularidade do licenciamento ambiental. O licenciamento ambiental, segundo a doutrina, é um procedimento sui generis. Por quê? Porque no licenciamento, os estudos ambientais que vão ser reunidos para atestar a viabilidade ambiental de um empreendimento não são vinculantes para o tomador de decisão. É isso mesmo, não são vinculantes. Existe o que a doutrina chama de discricionariedade sui generis. O que seria isso? Ora, segundo a doutrina, ao final do procedimento de licenciamento ambiental, mesmo que as informações colhidas nos estudos ambientais atestem a viabilidade ambiental do empreendimento, a autoridade pode negar a licença. Isso mesmo. Mesmo que os estudos digam, não, esse empreendimento ele tem viabilidade ambiental, a autoridade pode negar essa licença. E vice-versa. Se os estudos disserem que o empreendimento é ambientalmente inviável, a autoridade também pode conceder a licença. Discricionariedade sui generis. Agora, importante,
o administrador é responsável pela decisão que adotar, devendo fundamentar a razão, né? A razão pela qual está discordando dos estudos ambientais. Vamos dar um exemplo muito clássico aqui. Vamos supor que numa determinada localidade da Amazônia, ainda com vegetação muito preservada e onde vivem comunidades ribeirinhas e povos indígenas, quer-se construir um grande empreendimento, um empreendimento de mineração ou uma grande hidrelétrica. Se os estudos ambientais forem favoráveis, ainda assim o administrador pode negar a licença. Por quê? Prevalece aqui a vontade política de proteger o meio ambiente. Por exemplo, dizendo o seguinte: embora os estudos sejam ambientalmente favoráveis, o impacto será gigantesco, podendo ocasionar danos culturais às populações tradicionais, aos povos indígenas localizados nessa região. O administrador vai fazer nessa hora um sopesamento dos valores e pode prestigiar os valores que entender preponderantes. E, com essas considerações, nós vamos passar agora para o nosso quiz. Sobre a Lei 6938 de 81, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, vamos ver as assertivas. A. É norma que consagra a autonomia do direito ambiental como disciplina. B. Previu de forma inovadora a ação civil por parte do Ministério Público. C. Previu de forma inovadora a responsabilidade objetiva por danos ambientais. E D. Todas estão corretas. Você já tem a resposta? A resposta é D, meus amigos, minhas amigas. Todas estão corretas realmente. A Lei de Política Nacional do Meio Ambiente realmente consagrou a autonomia do direito ambiental como disciplina. Ela realmente também previu de forma inovadora a ação civil por danos ambientais ajuizada pelo Ministério Público. E também foi inovadora ao prever a responsabilidade objetiva pelos danos ambientais, que nós vamos estudar na próxima aula, na aula 4. Vamos para a próxima questão? A Lei 6938 de 81, e essa questão foi retirada da prova para promotor de justiça do Ministério Público do Estado de Pernambuco, Banca FCC, Fundação Carlos Chagas. A Lei 6938 de 81, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação e das providências, no artigo 2º, inciso 1, prevê que o meio ambiente é patrimônio público a ser necessariamente assegurado e protegido. Logo, o meio ambiente é. Alternativa A. É um bem que integra o interesse coletivo dos indivíduos? B. É um bem que integra o interesse individual homogêneo dos indivíduos? C. É patrimônio da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios? Ou D. É um bem que integra o interesse difuso dos indivíduos? Você já sabe a resposta? A resposta é D, meus amigos, minhas amigas. Essa questão exigia um conhecimento do microsistema de direitos difusos e coletivos e do Código de Defesa do Consumidor no artigo 81. Porque, ao dizer na alternativa A, bem de interesse coletivo, ele está falando do artigo 81, inciso 2 do Código de Defesa do Consumidor, que trata dos interesses decorrentes de uma relação jurídica base. Não é o caso do meio ambiente. Também não é a alternativa B, que fala de interesse individual homogêneo dos indivíduos. Também não é a C. Eu expliquei que o meio ambiente não é patrimônio dos entes públicos, que ele é um interesse difuso, que ele é um interesse público primário, ou seja, a alternativa D. Vamos para a próxima questão? O licenciamento ambiental. A. É um procedimento facultativo no caso de a atividade ser apenas potencialmente degradadora? B. Resulta na concessão de um único tipo de licença ambiental? C. A concessão da licença ambiental é um ato vinculado,
ou seja, o administrador público não possui discricionariedade, estando vinculado à conclusão técnica. E D, nenhuma está correta. Você já sabe a resposta? Realmente é a D. Ela não é a porque não é um procedimento facultativo, é um procedimento obrigatório no caso da atividade ser potencialmente degradadora. Também não é a B, porque ela não resulta na concessão de um único tipo de licença ambiental. Existem 3 tipos, em regra, de licença ambiental: licença prévia, de instalação e de operação. C, também não é porque a concessão não é um ato vinculado. Nós falamos de uma discricionariedade sui generis e o administrador público não está vinculado à conclusão técnica. Portanto, a correta é a D. Meus amigos, minhas amigas, encerramos mais uma aula falando da Política Nacional do Meio Ambiente. Nós vimos as características gerais desse importante diploma, que é o marco inicial do direito ambiental brasileiro como disciplina jurídica autônoma. Vimos inúmeras características e seus principais institutos. Nas próximas aulas, nós veremos a responsabilidade ambiental em suas 3 esferas, na aula 4, e na aula 5 vamos falar de mudanças climáticas e litigância climática. Eu agradeço demais pela atenção. Muito obrigado. Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br, ou entre em contato pelo WhatsApp. O número é esse que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Acesse o nosso site tvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube TV Justiça Oficial.